Está começando o programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara, deputado Márcio Reinaldo Moreira, do PSDB Mineiro, acaba de afirmar que o Congresso precisa pensar em medidas de longo prazo que garantam investimento e competitividade à indústria brasileira. O deputado acha que o governo adota apenas medidas de curto prazo para evitar a estagnação industrial. Para debater o tema, convidamos os deputados Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, e Renato Molling, do PP do Rio Grande do Sul. Deputado Vaz de Lima, como é que o senhor analisa, avalia essa afirmação do deputado presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, que tem certa procedência? As medidas adotadas pelo governo são sempre medidas eventuais, tomadas para atender a certas situações de emergência, nunca políticas públicas permanentes, de longo prazo, não é verdade? Concordo com o deputado Márcio Reinaldo, com quem tenho trabalhado em várias comissões, pessoa estudiosa do assunto. Está promovendo até um seminário agora sobre o tema. Particularmente acho que as medidas que o governo tem tomado são medidas paliativas, medidas a muito curto prazo, medidas pontuais, atacando problemas muito periféricos. Por exemplo, agora as últimas medidas visam atender a questão da indústria automobilística, não é isso? IPI para automóveis. Automóveis. Até agosto. Então, Venda de automóvel até agosto. E como um subproduto, na minha avaliação, ajudar um pouquinho os bancos também, né? Quando abre a questão do crédito, né? Para permitir a desova desse estoque que está colocado nos pátios das indústrias. Através do Banco Central. Através do Banco Central e permitindo a utilização de recursos que deveriam ficar à disposição do governo para que os bancos possam fazer os empréstimos, né? E, no meu ponto de vista, a questão não está sendo atacada de forma estruturante, né? Os verdadeiros problemas têm sido deixados de lado. Então, para iniciar minha participação, quero dizer que concordo com a afirmação do colega deputado Márcio Reinaldo. Deputado Renato Molling, o senhor como é que vê o problema? Porque o seu estado, o Rio Grande do Sul, tem um parque industrial razoável. É um estado que também depende de crédito, depende de certos incentivos, né? Com certeza, o Rio Grande do Sul tem muitas indústrias, diversos setores que a cada momento têm enfrentado crises. E esta afirmação do deputado Márcio Reinaldo, ela é pertinente. Agora no Brasil tudo é meio imediatista. Eu acho que não só na questão da indústria, mas o sistema político nosso, ele é muito curto. E aí se faz as ações para 3 anos, 4 anos, e nunca a longo prazo. Né? Porque uma indústria, para ela fazer um planejamento, ela não pode fazer um planejamento por 1 ano, 2 anos, tem que fazer a longo prazo. E aqui no Brasil, infelizmente, não consegue fazer, porque a cada ano tem ações, tem pacotes, tem a questão do câmbio. Hoje o câmbio está bem para exportação, mas não se sabe se daqui a 3 meses vai ser isso, né? É muito instável, né? Exatamente. Agora, as ações paliativas, acho que elas são importantes, elas ajudam, tanto do IPI como a desoneração da folha, que agora está sendo feito, no sentido de evitar essa desindustrialização que tanto o governo, como as empresas, como os trabalhadores hoje estão muito preocupados, porque nós estamos caindo muito, questão industrial no Brasil, especialmente a questão de manufaturados, que dá muito emprego. E a indústria brasileira vem caindo de participação no produto interno bruto, mas caindo progressivamente, né?
Exatamente. Nós perdemos nos últimos... Hoje já é 15%. E já chegamos a 40%. Né? Então, isso é preocupante. E a gente sabe da importância que tem a indústria para a geração de emprego. Né? Então, uma política mais a longo prazo, com certeza, daria mais segurança para todo mundo. Né? Agora, como eu coloquei, não é só na área econômica que nós temos essas ações imediatistas. Eu acredito que seja muito por causa do sistema eleitoral, que tu tem que apresentar os resultados dentro de 3, 4 anos, ou no máximo, mas essa reeleição tu não sabe se vai se reeleger, então é uma política que começa no município, no estado, no governo federal, muito imediatista, e não tem um planejamento a longo prazo. Gosto da ideia que o Renato está colocando. Quer dizer, a gente tem que falar um pouco de economia nesse país, pensando também no sistema político que nós vivemos. Essa coisa do Instituto da Reeleição cria, de fato, esse problema. O indivíduo se elege já pensando na sua reeleição. E é isso que muitas vezes leva, especialmente os executivos, a fazer coisa a muito curto prazo. E se pensar uma questão de nação, de país, você tem que pensar a mais longo prazo. Senão você começa a ter esse tipo de problema. Você estava dizendo da desindustrialização. Vertiginosa. Cai violentamente. Não é? Isso cria um problema para nós. Não é? O fato de você fazer uma mudança e o Brasil não chegou nisso, de um país industrializado para um país menos industrializado, mas com outras atividades que compensem, não há nenhum problema. Há muitos países que vivem com a participação da indústria no PIB, né? E vivem bem. Por quê? Porque chegaram no patamar da industrialização e depois foram vagarosamente modificando isso para, especialmente, o serviço. Não é? Por quê? Porque, evidentemente, quando uma nação cresce, enriquece, a população vai comprar uma geladeira. Vamos dar um exemplo. Compra uma geladeira, uma só. Ela não vai comprar geladeira todo dia. No caso do serviço, por exemplo, esta mesma família que comprou essa geladeira, essa família tem possibilidade de viajar, por exemplo, de férias, nos feriados, de fazer o seu entretenimento muito mais vezes. Então, o setor de serviço pode, neste caso, né, ou no caso do comércio mais varejista, não é? De compra de roupa, de compra de calçado e tal, claro, você compra muito mais. Então, acho que não há nenhum problema nessa modificação. É que o país, o Brasil, não chegou no seu patamar, no seu limite de industrialização, e já começou a fazer uma curva descendente. Né? Na minha avaliação, este está sendo o problema. Né? Por quê? Porque você percebe que o comércio, nestes últimos anos, está crescendo muito mais do que a indústria. Ora, consequência lógica. Se eu não estou produzindo na indústria, mas estou consumindo no comércio, da onde vem essa diferença? Produtos importados. Nós perdemos, nos últimos anos, em torno de 4 milhões de empregos aqui no Brasil em função das importações. Olha lá. Né? O poder aquisitivo da população aumentou, o consumo aumentou, agora a indústria caiu. Então nós não estamos produzindo mais, estamos produzindo menos e importando, especialmente produtos que nós poderíamos fabricar aqui. E com valor agregado com valor agregado que geraria emprego aqui dentro do país, né? E aí não é só as importadoras, mas é as próprias indústrias que não têm competitividade aqui, que não conseguem... As próprias indústrias estão importando produtos que eles fabricam aqui, mas como lá fora é bem mais barato... Sobretudo da China. Da China. Que chega aqui a preço de banana. Exatamente. Na China não existe previdência social. Eles não têm sistema previdenciário como o Brasil tem. Então o custo da mão de obra é muito mais baixo. Eles vendem os artigos a preço muito mais barato.
Com certeza. E temos uma outra coisa além disso, não é? A gente fala muito de desindustrialização ou industrialização. Eu estou para dizer que eu venho de São Paulo, não é? Eu venho do Rio Grande do Sul, que são dois estados relativamente industrializados, cada um da sua forma. Tal. Há um outro problema que está acontecendo no país. Ao invés de falar em industrialização, porque nós estamos discutindo a desindustrialização, estou dizendo que posso dizer que o país está virando uma grande montadora. Nós não estamos produzindo, nós estamos montando. Isso que o deputado está dizendo é correto. Né? Além de importar produtos que são vendidos aqui, nós também criamos um sistema de montar equipamentos. Compra de cada país algum equipamento, monta-se um galpão e eu vou simplesmente montar. Computador, por exemplo. Lá em São Paulo, na região de Campinas, uma cidade chamada Jaguariúna. Ali é considerado um pouco o Vale do Silício para nós lá. Porque tem muitas universidades e tal. Indústria de computadores? De computadores. Não é indústria. Isso que eu estou lhe dizendo é montagem de computador. O problema nosso é que nós não estamos investindo em pesquisa, em tecnologia, para poder agregar este valor aos produtos. A nossa cabeça pensante não está funcionando. Com tantas universidades, Exato. Centros de pesquisa. Por isso é que nós vamos cada vez mais piorando. Por quê? Não há agregação de valor a esses produtos que estão sendo montados. A qualquer momento, a empresa pode, por exemplo, dizer, olha, não me interessa mais ficar aqui, eu vou para o Paraguai. Cata tudo aquilo lá, leva para o Paraguai e vai fazer a montagem do computador no Paraguai. Não há uma política governamental, do meu ponto de vista, para incentivar este tipo de indústria de transformação que dê bom valor agregado, que exige uma mão de obra mais qualificada e que, portanto, faça o país desenvolver nesse aspecto. Agora, esse processo de desindustrialização, deputado Molling, é preocupante, porque custou ao Brasil, ao povo brasileiro, um grande sacrifício a implantação desse parque industrial. Quer dizer, então, se vê o processo de decadência desse parque industrial, deve se ver com preocupação. Eu acho que o governo ele está muito preocupado realmente e nos últimos meses a gente viu até uma integração governo, setor empresarial e trabalhador quanto a essa questão. Vários movimentos foram feitos porque eu acho que o governo já as ações paliativas que estão sendo tomadas já são um pouquinho tardias. Muitas empresas nossas, porque negócios são negócios, ou elas vão atrás onde é que conseguem sobreviver. Ou vão para o Nordeste com incentivos, ou vão para a América do Sul, hoje já temos muitas indústrias, o próprio Mercosul, ou algumas até vão para a Índia, para conseguir fabricar o que se fabricava antes aqui, mas agora vem de fora, porque lá tem mais competitividade. E aqui no Brasil a questão toda a logística, a energia, nós pagamos caríssima, o dobro do que custa nos Estados Unidos, gás, as questões de insegurança jurídica. Não tem estrada de ferro. Não tem estrada de ferro, a logística. Infraestrutura é outro problema. Sistema rodoviário é precário. Exatamente. Então, não tem transporte fluvial, nem transporte marítimo. Exatamente. Essa coisa da infraestrutura é um capítulo à parte, não é? E aí essa questão da indústria, hoje a mão de obra, o emprego até está razoável no Brasil, mas nós estamos muito aquecidos na construção civil. Só que construção civil, no momento que tu terminou a casa, termina aquele emprego. No momento que tu termina a construção do edifício, termina. No momento que termina esse crédito que se dá hoje, nós vamos terminar com esses empregos que estão em alta. Agora, a indústria, no momento que ela fecha,
ela termina, ela não consegue mais se instalar, não consegue mais recuperar, ela vai estar quebrada. E isso que está acontecendo muito hoje, e para recuperar depois é muito mais difícil. Então, nós não chegamos ainda no auge. No top, exatamente, né? Nós estamos engatilhando, né? E aí falta realmente uma mão de obra qualificada, investimento na pesquisa, essa parceria público-privada com as universidades não existe. Eu tive há poucos meses atrás, na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos repassa 2 bilhões de dólares para pesquisa, para aquela universidade, além de tantas outras que ele repassa 2 bilhões. Aqui nós gastamos, mesmo que agora já está se dando uma ênfase maior sobre a inovação, mas ainda é muito pequeno o investimento em inovação, em tecnologia, parceria público-privada, porque o governo público ele não tem expertise em fabricação de computador, de peças, então tem que fazer parceria com as universidades, para o dinheiro ele arrecada. Então, para aplicar, para chegar na ponta, tem que investir nas universidades, nos alunos que têm condições de fazer essas pesquisas, mas não com recursos escassos que nós estamos repassando. Né? Acho que o deputado Vaz de Lima, agora, o que o governo devia fazer para estimular essa atividade? Pois é, então, vou pegar um pouco o gancho naquilo que ele falou e vou responder a sua questão. Quer dizer, não se trata de uma nação como o Brasil, aí, 5ª, 4ª, 6ª economia do mundo, não se trata de gerar emprego só. E a desindustrialização gera um problema de desemprego. O problema é a qualificação desse trabalhador. O deputado Molle estava dizendo bem. Nós estamos numa fase de construir. Ora, a mão de obra que se investe aí é uma mão de obra relativamente desqualificada. Né? E é uma coisa sazonal. Ela se esgota depois da construção da casa, do prédio, do galpão e coisa do tipo. Diferentemente do emprego na indústria, que exige um pouco mais de qualificação. Estou falando de indústria, não estou falando de montador, hein? De indústria. Por quê? O capital investido nas máquinas, nos equipamentos, exige que o empresário coloque na mão de um funcionário qualificado. Por quê? É o capital dele que está investido. Claro. Se esta pessoa que está operando essa máquina não estiver muito qualificada, ela evidentemente não vai produzir o que poderia produzir, certo? E leva o risco de acabar com o seu equipamento. Então, uma das coisas que precisa acontecer no país é, primeiro, acreditar que o país não chegou no estágio maior do desenvolvimento industrial, a ponto de fazer essa transformação para outro tipo de atividade, qualificar a mão de obra, a questão, então, enfrentar a questão de infraestrutura, que nós já começamos a tocar. Se envolve qualificar a mão de obra, envolve problema educacional. Problema educacional. Claro. E eu acho que nós estamos no caminho certo. Lá em São Paulo, nós temos uma experiência muito bem sucedida. Nós temos lá escolas técnicas e faculdades de tecnologia. Nesses últimos anos, houve um grande investimento do governo estadual, não é? E ampliamos enormemente. O governo Lula aumentou muito o número de escolas técnicas. E aí o governo federal também está caminhando na mesma direção. Então, quando isso é feito assim, mesmo o deputado como eu, de oposição, você tem que elogiar, o caminho está correto. Você tem que qualificar essa mão de obra, seja no nível médio, em escolas técnicas, seja em universidades e faculdades de tecnologia. Então, é preciso qualificar a mão de obra de toda forma. Mexer em infraestrutura. Se nós não mexermos em portos, aeroportos, estradas, no transporte ferroviário, nós vamos ter problema. É evidente, vamos ter problema.
Por quê? Não adianta também você só ter um bom parque industrial se você não tem como levar o seu produto até o consumidor, ou até o porto, até o aeroporto, para poder exportar quando há excedente. A questão de juro tem que ser sempre vista, a questão de câmbio. O juro mais alto do mundo, né? Não é? Então, tudo isso, né, são várias ações, não é uma única ação, não. São várias ações que precisam ser tomadas concomitantemente para poder permitir que a gente possa continuar crescendo o parque industrial para, num outro momento, com esse trabalhador mais qualificado, com mais renda, ele possa migrar para outra atividade, se quiser, ou ter recurso suficiente para fazer o que eu disse aqui. O lazer é direito do cidadão? É. Há países que vivem de turismo, não tem indústria, e vivem bem. Por quê? Porque optaram por isso. Então, o Brasil optou pelo caminho da industrialização. E está muito ruim para nós porque nós não estamos exportando os nossos produtos industrializados. Nós estamos exportando apenas commodities que não têm valor agregado. Nosso tempo está praticamente esgotado. Deputado Renato Molling, o senhor quer dizer alguma coisa? Essa questão, todas são verdadeiras, não é uma ação que vai corrigir tudo isso. Agora, a educação, ela é fundamental. Acho que o país está buscando isso, as escolas profissionalizantes, mas ainda de uma maneira muito devagar. Aliás, tudo no Brasil é devagar, né? Muito tímida. Muito tímida, né? E demora até que começa a dar o resultado. Eu li na semana passada, na China, o pessoal construiu um prédio de 3 andares em 14 dias. 14 dias, eu vi isso também. 14 dias. E só não construiu antes porque 2 dias choveu, né? E um prédio bonito, tudo. Então lá as coisas andam. E aqui é tudo muito demorado. E precisa funcionar as parcerias. O governo sozinho é ineficiente. Nós precisamos aplicar os recursos cada vez mais. Hoje eu li ainda que a arrecadação, os impostos, bateu recorde. Só que a aplicação dos recursos públicos é muito demorada, chega devagar e não está conseguindo ser eficiente como deveria. Então, nós precisamos trabalhar com quem conhece. Quem conhece a fabricação, por exemplo, de um computador, é o especialista lá, a fábrica que tem conhecimento, ou é a universidade. Então, tem que fazer parcerias. Um pouco desse dinheiro que é arrecadado, tem que ser feita essa parceria, produzir muito mais. E o país tem tudo. E podemos diversificar, não precisamos ficar só na indústria. Nós podemos explorar o turismo. Só que aí tem que ter segurança, né? Tem que ter uma saúde melhor, tem que ter estradas, porque senão o turista, mesmo a Copa do Mundo, é uma grande oportunidade de nós fazermos propaganda do nosso país. Agora, se ela não funcionar bem, se Virou propaganda negativa. Exatamente. Se o camarada chegar aqui, vai ter problema no aeroporto, vai ter problema de segurança, ele vai lá para fora fazer propaganda negativa. Agora, se ele for bem recebido, é uma grande oportunidade de nós expandirmos, porque nós temos riquezas naturais, belezas naturais em abundância. Tanto que se fala isso de indústria do turismo. É também considerada, diga. Nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Eu queria agradecer a presença dos deputados Vaz de Lima, do PSDB de São Paulo, e Renato Molling, do PP do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.